Calma, respira antes de me xingar. Isso aqui não é treta de fã, simplesmente. É uma análise. Porque Stranger Things é incrível, muito incrível. Mas Breaking Bad joga em outro nível. E não é por nostalgia, e também não é pra pagar de intelectual. Tem um motivo claro pra essa afirmação. Depois que você percebe o motivo, fica difícil discordar. Porque não é sobre gosto, é sobre construção, é sobre narrativa, é sobre como uma história é controlada do começo ao fim. E olha, isso aqui não necessariamente diminui Stranger Things. Na verdade, muito pelo contrário. Só dá pra comparar duas coisas quando as duas coisas são muito boas e são do mesmo nível. E aqui a gente tá falando de duas séries gigantes. Uma série que virou fenômeno mundial e a outra que virou referência de narrativa. Então não é discussão, é comparação. A diferença entre Breaking Bad e Stranger Things não é só hype, não é também só os números que as séries pegaram. E também não tá nos efeitos e também não tá na nostalgia. Tá na construção da narrativa. Breaking Bad é uma série que funciona como uma máquina. Tudo ali tem função, tudo empurra a história. Nada parece estar ali só pra preencher o tempo. Já Stranger Things, mesmo sendo incrível, às vezes parece mais preocupada em criar momentos do que realmente progredir a história. Uma prioriza o impacto e a outra prioriza a construção. Fator 1, controle da história. Breaking Bad tem um negócio que é muito raro nas séries. A sensação é que os criadores dessa série já sabiam exatamente onde eles queriam chegar. Cada episódio move alguma peça importante. Cada cena tem consequência. Nada parece jogado, nada parece enrolação, nada parece vamos colocar isso aqui porque vai ficar legal e o público vai gostar. É tudo cálculo, é tudo progressão. É tipo assistir uma reação em cadeia, uma coisa puxa a outra. E você sente que a história tá sempre andando. Já Stranger Things a gente tem um problema. Mesmo sendo muito bem feita, você sente momentos em que a série respira demais. Subtramas, núcleos paralelos e cenas que são mais atmosfera do que avanço real. Fator 2, consequência real. Outra coisa que Breaking Bad faz de um jeito absurdo é a consequência. A sensação de que as escolhas dos personagens importam na história. Tudo custa caro naquela série. Cada decisão piora ou melhora alguma coisa. Cada escolha destrói alguma parte da vida do Walter. Não tem alívio confortável, não tem um botão de reset. Não tem aquela sensação de que no final tudo vai ficar resolvido. É literalmente uma espiral. Quanto mais ele avança, mais o mundo dele desmorona. Relação, família, identidade, sanidade. E o mais pesado de tudo é que nada parece artificial. As consequências não existem porque o roteiro quer drama. Elas existem porque são inevitáveis. Breaking Bad pune decisões. Breaking Bad não protege os personagens. Já Stranger Things, mesmo sendo tensa, muitas vezes suaviza o impacto e faz a consequência ser muito menos dolorosa do que ela realmente deveria ser. Isso é meio contraditório, né? Porque Breaking Bad é só uma história de um traficante, que era pra ser muito menos impactante na teoria do que um monstro de um submundo invadindo o nosso mundo real. Pra você ver que às vezes menos é mais, né? Muitas vezes em Stranger Things os personagens escapam, as situações simplesmente se resolvem do nada, e o perigo existe, mas nem sempre deixa uma cicatriz permanente. Em Breaking Bad, o erro vira um desastre. E em muitas outras séries, o erro vira cena. Fator 3, personagem como motor, Walter White. Agora aqui entra um ponto muito forte. Breaking Bad não depende de mistério, não depende de nostalgia, de espetáculo, ele depende de um personagem. O Walter White. O motor da série é ele. Tudo gira em torno das decisões dele. Tudo nasce por causa das escolhas dele e tudo também desmorona por causa das escolhas dele. Você não assiste essa série pra descobrir um segredo. Você assiste pra ver até onde esse cara vai pelo que ele quer. E essas duas coisas são muito diferentes. Porque não é curiosidade de roteiro, é tensão psicológica. É desconforto constante nessa série. Breaking Bad é praticamente degradação em câmera lenta. Você vê um cara comum virando alguém simplesmente irreconhecível. Cara, o Walter White do começo da primeira temporada pro final do último episódio, irmão, são duas pessoas diferentes, mano, é bizarro. E ele vira essa outra pessoa sem um plot que é do nada, que a gente não sabia. Não, nem sem nenhuma virada absurda, sem nenhum palco pra essa nova mudança dele. Só veio por causa das decisões que ele tomou. Só consequências, só deterioração. Já a Stranger Things funciona diferente, porque ela é muito movida por evento, por ameaça, por mistério, por situações externas. Os personagens reagem ao caos. Em Breaking Bad, o caos nasce do protagonista. O Walter é maluco. Agora, olha como que isso aqui fica ainda mais claro. Quando a gente fala de final, o jeito que uma série termina, isso diz tudo sobre ela. Tudo. E é ali que você entende qual era o plano real da série, desde o começo. Qual era a intenção, qual era a proposta desde o começo. Porque começar bem é importante, mas
terminar bem, é o que separa uma série boa de uma série lendária. Inclusive, o Peter Parker tá falando pra você se inscrever. Você já se inscreveu? Nem eu que tô pedindo, é o cara ali. Deixa o like também pro meu vídeo aparecer mais na sua timeline. Deixa o like, eu tô falando. E aqui, pra mim, a diferença é gritante. Breaking Bad e Stranger Things, os dois são muito grandes. As duas marcaram época, as duas viraram um fenômeno. Mas quando chega no encerramento, eles tomam caminhos completamente diferentes. Uma encerra uma história, a outra precisa encerrar um evento. Isso muda absolutamente tudo. E é aqui que a gente entra no Breaking Bad, coragem de encerrar. Breaking Bad faz uma coisa que é muito rara nas séries de sucesso. Ela tem coragem de acabar. Sem enrolar, sem esticar, sem inventar moda, sem tentar reinventar só porque dá audiência. Ela simplesmente encerra. E não é um encerramento jogado, é um final construído. Tudo ali vinha andando pra aquele ponto, pra aquela decisão, pra aquele desfecho. Cada erro, cada consequência foi contando pra esse final. Isso é uma coisa que é muito raro nas séries de sucesso mesmo, tá? Porque quando uma série vira sucesso, eles querem expandir muito. E eles não acabam nunca, porque dá muito dinheiro. E é isso que é difícil nas séries hoje em dia e nas franquias no geral. É difícil elas acabarem. Porque acabar significa perder dinheiro, mas encerrar a história com dignidade. E aí todas as séries de sucesso meio que tem esse impasse de eu continuo ganhando dinheiro ou eu vou encerrar. E Stranger Things, por exemplo, com Tales from 85. Tudo bem eles quererem fazer uma expansão, mas querer fazer uma expansão depois daquele final meio termo, sabe, que não resolveu nada, é quase uma mensagem implícita de que do que eles estavam querendo fazer desde o começo, saca? Breaking Bad termina porque a história pediu, não porque o público cansou. E isso é absurdo, porque a série acaba no auge, acaba no ponto máximo da tensão, no ponto máximo de impacto. Ela não deixa o desgaste aparecer, ela não deixa a série ficar saturada, ela não deixa a própria fórmula se repetir. E Breaking Bad fez isso, ele não sobreviveu ao sucesso. Ela encerrou antes que o seu próprio sucesso começasse a machucar a obra. E Stranger Things, o problema do alongamento. Já Stranger Things segue um caminho bem diferente. E aqui começa a parte meio incômoda. Porque a série é boa, muito boa. Só que dá pra sentir uma coisa estranha no passar das temporadas. Coisas começam a esticar. As tramas começam a se espalhar. Mais personagens, mais núcleos, mais problemas, mais possíveis resoluções, no caso, mais resoluções necessárias, que foi coisa que o final de Stranger Things não fez. Ele deixou muitas coisas em aberto e mais histórias rolando ao mesmo tempo também. Isso não é necessariamente ruim, mas muda muito o impacto. Dilui a tensão, dilui o foco e até, na verdade, tira o peso de alguns acontecimentos. Momentos que antes seriam devastadores, agora é só uma coisa estranha acontecendo. Quando tudo é grande o tempo todo, nada parece realmente grande. E aí entra o ponto importante. Stranger Things virou evento, virou marca, virou praticamente uma instituição da Netflix. E quando isso acontece, acabar cedo quando a série precisa, deixa de ser uma opção. Porque não é só uma história, é um produto gigantesco mundial. É uma máquina. Impacto do encerramento. Isso aqui afeta diretamente a sensação que a gente fica da série depois. Porque um final realmente forte não é só emocionante. Ele parece inevitável, parece que não tinha outro caminho. E Breaking Bad passa exatamente essa sensação. Essa sensação. Nossa, parece um trava-língua. Quando Breaking Bad acaba, quem já acabou vai entender o que eu tô falando. Quando Breaking Bad acaba, você sente, ok, não tinha como continuar daqui. Realmente esse é o final da história. E você pensa, tinha que terminar assim. Já em Stranger Things, mesmo sendo impactante, sempre fica aquela sensaçãozinha estranha de dava pra fazer mais alguma coisa que não dava não, irmãos Duff. E quando isso acontece, muda a força do encerramento. Final perfeito não é aquele que surpreende, é aquele final que você tinha certeza de que não tinha como ser diferente. E nisso Breaking Bad acerta em cheio. Mas qual desses dois finais foi mais forte pra você? Comenta aqui que eu quero saber. Deixa o like, segue se você quiser que meu vídeo apareça mais na sua timeline. Meu Deus do céu, eu esqueci qual que era o meu último vídeo. Lembrei. E falando em Stranger Things sem ser sobre o final, nesse vídeo aqui eu explico o truque secreto, misterioso de Stranger Things que te faz ter aquela sensação de querer acompanhar o tempo todo. E por que você sente a necessidade de ir até o final. E aqui eu explico esse vídeo. Tem muito truque psicológico que eles te enganaram, hein? Eles te fisgaram e você nem percebeu. É isso, valeu. Lobo aqui. E até a próxima. O povo tinha que ter visto Demogorgon. Bicho! Rapaz, viu? Tinha que ter um Demogorgon. Imagina o Demogorgon aparece e começa a matar todo mundo, assim. Não que uma série precise que todo mundo morra pra ser boa, né? Nem todas as séries precisam ser igual Game of Thrones. Mas morreu alguém, né? Tipo assim, né? Imagina o Demogorgon, parecia... Aí Stranger Things virava tipo um apocalipse zumbi, tá ligado? Nossa, imagina Breaking Bad de Stranger Things.
Apareceu umas criaturas novas. Imagina que loucura. Os morceguinhos. Cadê os morceguinhos também? Não sei. O Vecna comeu os morcegos. O Ed podia ter voltado à vida também. Mano, eu sou muito fã de Stranger Things. Não vou falar que eu não sou. Eu sou muito fã de Stranger Things. Da série de infância, né? Dava pro Ed ter voltado. Pelo menos a skin do Dead by Daylight ia ficar o Ed vampiro e não o Ed. Eu queria muito que o Ed tivesse virado vampiro, sinceramente.